Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a Glória, coordenadora da CRAB, a Elivane, diretora do Distrito Segredo, em nome das quais eu cumprimento os demais presentes aqui no seminário e os que estão assistindo virtualmente esse seminário. Me chamo Matheus Yuri, sou gerente da UBS Coronel Antonino, sou atual gerente. Essa aqui é a nossa foto de imagem de frente da unidade. Ressaltei também aqui, busquei via aplicativo de internet, eu achei importante citar. Temos duas unidades próximas aqui, a UPA Coronel Antonino e o Instituto Penal Feminino, dos quais a gente acaba sempre ele compartilhando algum tipo de atendimento, prestando algum apoio, principalmente ao presídio feminino, e também, por ter uma unidade de pronto atendimento próximo, acaba que compartilhamos pacientes e outras situações. Essa é a ficha técnica da unidade. A unidade funciona das 7 horas da manhã às 19, de segunda a sexta-feira. Temos aqui o mapa de abrangência da unidade. A unidade é composta por 4 equipes e ressalta-se também uma área que a gente chama de área descoberta, que, embora não esteja vinculada a alguma equipe, é de responsabilidade da unidade. Então, para todos os fins, quando a gente tem que fazer alguma atividade, algum acompanhamento, vacina, acompanhamento de acamados, nós temos essa área aqui que não é vinculada a nenhuma equipe, mas é pertencente ao UBS Coronel Antonino. Essas são as evoluções de cadastro. Em 2018, tínhamos um número muito ínfimo de pessoas cadastradas na área. E é importante frisar, de 2020 a 2021, a evolução que tivemos nos cadastros. Praticamente aí quase 50% dos registros. Evoluímos de 6.700 para quase 10.540 cadastrados. Então, é uma evolução, isso fruto das gerências anteriores, da atual gerência e das equipes de ACS. Carteira de serviços da unidade. Não fazemos inserção de DIUs. Suturas realizadas, registradas, temos uma sutura realizada. Drenagem de abscessos, registramos 2 este ano. Importante frisar aqui de número expressivo, sonda vesical de demora, temos 39. E achei importante citar também a sala de vacina da unidade, é uma das que mais vacinam na cidade de Campo Grande, então achei necessário frisar. Até o primeiro semestre, que é o que a gente está contabilizando, 2.043 vacinas registradas, fora as situações que às vezes acontecem de imprevistos e que são feitos registros manuais. E também a coleta de material para exame laboratorial, que a gente sabe que não são todas as unidades, então a gente acaba absorvendo esse público até de outros distritos. No que tange às solicitações de exames e consultas de especialidades, em relação a esses regs médicos, temos atualmente solicitados 1.156, dos quais 649 aprovados, 596 pendentes, e aí eu gostaria de ressaltar o ponto da questão da pandemia, em que restringiu muito o acesso a alguns tipos de consultas e exames. E no ponto de absenteísmo, 22%. É um número que consideramos até um pouco elevado, devido à baixa procura, às vezes, do próprio paciente ou das condições de registros desses pacientes. Importante frisar também que, por ser uma unidade básica de saúde, a gente acaba, por vezes, assistindo pacientes de outras regiões, não só das regiões próximas, mas de extremidades das cidades. Então, em relação a buscas ativas desses pacientes para informação, em relação a essas pendências de CISREG, fica um pouco prejudicada, tanto em relação aos registros, quanto em relação às buscas ativas. Fica um pouco comprometida essa situação. Dos exames mais solicitados pela unidade, temos oftalmologia, dermatologia e cirurgia geral. Temos 11 solicitantes na unidade, um coordenador e um regulador.
CISREG de odontologia, esse também, por conta dos atendimentos da Covid, de pandemia, ficou mais ainda prejudicado, mas mesmo assim tivemos uma quantidade de 18 solicitados, com absenteísmo de 5%. Então, essas questões do CISREG de odonto é uma parte que ficou talvez mais prejudicada aí por conta dos atendimentos que ficaram boa parte paralisados durante o ano de 2020 e 2021. As especialidades mais solicitadas são radiologia, endodontia e cirurgia, e o exame mais solicitado é o raio-x. Balanço de ouvidoria. Aqui é também importante frisar. Em 2020, tivemos uma taxa positiva de 15%. Em 2021, primeiro semestre, tivemos de aproximadamente 23%, embora esteja uma quantidade maior de ouvidorias, tanto positivas quanto negativas, proporcionalmente nós aumentamos essa taxa positiva e diminuímos a taxa negativa. Então, esse é um ponto importante. Embora a quantidade, o volume tenha sido maior, essa porcentagem foi positiva, no lado positivo, e a diminuição dos casos negativos. Eu citei um pouco aqui, frisei a parte do que precisa ser melhorado, por conta, às vezes, algum tipo de interrupção do serviço, estrutura da unidade, equipamentos, que, embora solicitados, ainda a gente sabe que há uma dificuldade de reposição, e também a unidade, desde o ano passado até a atual gestão, sofreu um pouco com a questão de RH, principalmente não a quantidade, mas a rotatividade dos funcionários. É muito alta na unidade, então é algo a ser notado. E notei que não houve tanta diferença no ano de 2020 quanto no primeiro semestre de 2021. São praticamente as mesmas solicitações, demanda da população em relação à ouvidoria. Os pontos fortes, que mesmo com a pandemia, algumas restrições de atendimentos, nós continuamos esses atendimentos, principalmente aqueles que a gente vislumbrava como urgente. E é nesse ponto que eu queria citar também aquele do segundo slide, que eu coloquei o mapa das unidades que fazem vizinhança ali à UBS. Cito a UPA Coronel Antonino, que por vezes faz o primeiro atendimento de urgência, e o paciente já sai dali e já vai procurar a UBS para fazer o atendimento ambulatorial. E de pontos fortes, esse ano principalmente a questão da vacina e os monitoramentos dos pacientes com Covid. Sobre perfil acadêmico, atualmente temos na unidade uma preceptora, com um total de 5 acadêmicos de enfermagem na unidade. Reuniões permanentes de educação e de discussão de grupos fizemos um matriciamento aqui com o CAPS Afrodite, que por ser uma proximidade, por haver uma demanda muito grande na nossa unidade de pacientes que necessitam desse apoio do CAPS, e da mesma forma do CAPS de enviar pacientes para nós. Então, resolvemos sentar e equalizar esse tipo de atendimento, para que não tenha maiores danos aí ao paciente de ficar indo na unidade, às vezes, buscar um tipo de atendimento quando deveria ir em outro. Não tivemos nenhum tipo de pesquisa, documentos científicos apresentados. Reuniões intersetoriais. Em nossa área de abrangência, temos 2 casas, uma casa de centro de apoio ao idoso e uma de moradores de rua. E devido à pandemia, a gente achou fundamental fazer essa primeira visita, principalmente à casa de idoso, para instruções de biossegurança, por conta de terem muitos idosos no mesmo espaço. A gente achou fundamental instruir essas pessoas, capacitar essas pessoas que estão operando nesse local, para que não houvesse nenhum dano maior ali em relação à pandemia e à Covid, que a gente sabe que no início acabou prejudicando muito, principalmente os idosos, né? Então, era um ponto vulnerável que a gente verificava ali, que talvez pudesse acarretar alguma demanda muito grande na unidade. Equipe NASF, tem uma equipe NASF seminário tipo C, composta pela doutora Karina, pediatra, psicólogo Renan, a fonoaudióloga Marilyn, que está presente aqui e trouxe como convidada para assistir o seminário, e o fisioterapeuta Tobias.
Sobre as ações estratégicas, ressalto aqui o atendimento de auriculoterapia e acupuntura, feito pelo nosso fisioterapeuta na unidade, e também a reabilitação pós-Covid, que embora a gente faça o pedido aí via regulação ambulatorial, via CISREG, a gente também absorveu alguns pacientes por ter na equipe NASF um fisioterapeuta capacitado para fazer essa reabilitação pós-Covid. Não é um número tão expressivo assim, mas por estar atendendo numa unidade, eu achei importante frisar essa questão da reabilitação pós-Covid de alguns pacientes. E outros demais a gente encaminhava via CISEG. Reuniões para discussão de casos, fizemos 3 reuniões para discussão de casos junto com a equipe de NASF, principalmente porque é uma equipe que também trabalha em outras unidades próximas, como a UBS 26 de Agosto e Estrela do Sul. Então, por ser unidades de portas abertas, a gente acha fundamental ter esse compartilhamento de informações e acaba que a equipe NASF traz esse feedback para a gente. Sobre atendimentos em domicílios. Atendimento domiciliar por enfermeiro, que é um dos carros-chefes da unidade. No ano de 2020, tivemos 61. Nesse primeiro semestre, tivemos 28, muito por conta do que eu já citei ali no balanço de ouvidoria, por conta, às vezes, de RH, que demanda um pouco, e a rotatividade de funcionários, né? Atendimento domiciliar profissional de nível médio, nós não registramos, embora fossem feito, mas como não é registrado, ficou a contabilizar aqui. Mas era feito principalmente quando realizado vacinas de acamados, atendimentos de acamados, porém os profissionais de nível médio não faziam esse registro, então não foi contabilizado. Atendimento domiciliar por profissionais de assistência social. Essa aqui é uma demanda que a gente absorve muito na unidade, decorrente de demanda judicial, demanda do Ministério Público, Conselho Tutelar. Então, a assistente social, Kátia, junto com a equipe NASF, procede com esses atendimentos, essas visitas domiciliares, né? Atendimento profissional médico, temos uma demanda muito grande também, e durante o período de pandemia nós ficamos um pouco restrito a essas visitas, então era somente casos em que havia necessidade extrema, né, de visita do paciente acamado. Embora não seja uma unidade que utilize estratégia de saúde da família, entre a equipe nós achamos por bem vincular um médico a cada equipe de enfermeiro, assim como é feito na saúde da família, para que esse médico pudesse já ter conhecimento dos casos dos pacientes que necessitam desse atendimento, para dar um segmento correto, para que não houvesse essa perda, né? Sobre as doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase, essa contabilização é feita muito mais em registros internos da unidade. Então, percentual de casos de tuberculose, tivemos aí praticamente 100% dos atendimentos. Proporção de abandono, tivemos apenas um paciente que embora traçamos metas para buscar esse paciente, é um paciente morador de rua, que vive na casa de apoio e não dá seguimento, então ficou prejudicado, por isso o registro aqui da perda de segmento em relação ao tratamento de tuberculose e hanseníase. Agora, em relação aos indicadores de monitoramento. Beneficiários cadastrados no Bolsa Família em 2020, tivemos 1.524, com um acompanhamento de aproximadamente 71%. E no primeiro semestre de 2021, tivemos 706 registros, com acompanhados 93%. E aqui ressalto o trabalho da assistente social juntamente com a equipe de ACS, que são os responsáveis ali por fazer essa buscativa do paciente, praticamente conduzir a unidade para que sejam feitos todos os registros de peso, altura, cobertura vacinal desses pacientes. Então, é um número bem expressivo aí no primeiro semestre de 2021 em relação aos beneficiários do Bolsa Família. Gestantes pré-natal. Esse é um ponto
importante aqui, que mais para frente a gente vai saltar aos olhos alguns números em relação ao número de gestantes com pré-natal encerrado. Em 2020 tivemos 23 e atualmente temos 19. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas, tivemos no ano de 2020 34% e no ano de 2021, no primeiro semestre, 52%. Percentual de gestantes encaminhadas com gestação de alto risco, tivemos aí praticamente 68%. Aí eu vou tentar buscar aqui um próximo slide que trata sobre, que venha a se vincular um pouco com esse atendimento, em relação quando a gente vai tratar de saúde da mulher. A gente tem ali 2 consultas para 100% de gestantes. Na nossa área de abrangência atualmente, no PEC, temos registrado 18 gestantes. Aí a gente olha as consultas, parece que houve um erro, mas não é isso aí mesmo. Tivemos um percentual de 558% de atendimentos a essas consultas de enfermagem. E o porquê desse número? Por ter uma equipe composta com 2 ginecologistas, uma equipe de enfermagem completa, termos a pediatra na unidade, a gente acaba absorvendo uma demanda muito grande de outras unidades que não possuem essas especialidades. Então, ao extrair esses dados de consultas, é um número muito exorbitante, porque muitas gestantes acabam indo até a unidade para fazer essa consulta, e não são gestantes cadastradas em nossa área. Então, fica um número muito superior ao que está registrado na nossa unidade. Então, as consultas de ginecologistas são por 2 pediatras durante a semana, toda semana agenda cheia, as enfermeiras também fazem esse atendimento. Então, esses números são um pouco elevados em relação aos registros que temos de gestante na nossa área. Em relação à avaliação dos óbitos maternos e fetais, no ano de 2021 tivemos a presença de dois óbitos infantis na nossa região. E o que traçamos? Sentamos para discutir o que seria necessário para que não houvesse, a gente tratasse com a prevenção. É a realização de busca ativa, às vezes da gestante, ou da mulher em idade fértil, ou desse recém-nascido, junto com priorizando essa visita domiciliar com a maior frequência a esse tipo de usuário, e o atendimento de equipe completa. Quando a paciente vai na unidade, que a gente vê um potencial de situação que deva ser acompanhado mais de perto, a gente já traça ali as metas do acompanhamento à primeira abordagem com a enfermeira, o encaminhamento para o ginecologista, o encaminhamento para a odontologia, para que faça todo esse segmento ali no mesmo período da consulta. E com isso a gente observou que essas gestantes acompanhadas com maior carinho, assim, seria bem dizer, né? Elas se sentem mais acolhidas e acreditam mais nesse atendimento. E com isso a gente acaba tendo uma prevenção maior na expectativa de que esses números de óbitos fetais e óbitos maternos e mulher em idade fértil tendem a diminuir. Consultas farmacêuticas. No ano de 2020, registramos uma porcentagem de 46% e no primeiro semestre de 2021, de 52%. Esse aqui eu gostaria de ressaltar o trabalho. Hoje ele não faz parte do quadro da farmácia da UBS Coronel Tonino, do farmacêutico Cláudio, que foi quem iniciou desde o ano passado essas consultas de farmacêuticas. Então, gostaria de ressaltar o trabalho dele aqui. E atualmente temos uma farmacêutica nova, recém. Então, gostaria, esses números aqui queria notar o registro do farmacêutico Cláudio que esteve na unidade. Em relação aos pacientes com tabagismos, temos na nossa área aproximadamente 255 cadastrados que se consideram tabagistas, né? E encaminhamentos, nós não temos programas contra tabagismos, mas quando o paciente dá essa entrada ali na unidade, manifestando interesse em parar de fumar, a gente faz toda uma orientação já sabendo das unidades do nosso distrito que faz esse acompanhamento, que é o SF Vila Nácia e a Clínica da Família Nova Lima. Então, a gente não só fala, precisa ir em tal unidade, ali a gente já faz
toda a abordagem, falando como que vai ser feito, quais as etapas ele vai participar, comunicamos a unidade que vamos indicar, e aí fazemos o registro junto a outra unidade, informando, ó, o paciente X vai comparecer à unidade de vocês, esses são os dados dele, e ele manifesta interesse em participar do controle de tabagismo. Em relação aos indicadores de produção, saúde da criança, temos 261 crianças de 0 a 2 anos, com a consulta de enfermagem registrada em 23%, consulta médica registrada no primeiro semestre de 21%, consulta de atenção básica às crianças de 0 a 10 anos, temos 44%, e um número até razoável aí de cadastros na unidade dessas crianças. E consulta de RN com realização do teste do pezinho. De 18 gestantes, que a gente espera que tivessem 18 atendimentos de teste do pezinho, temos aí 22%. Que esse é um número que a gente precisa evoluir. Tá? Um número bem aquém do que a unidade pode fazer ou registrar. Saúde do adolescente. Obrigado, toma uma água. Aí, agora sim, voltando. Até melhorou um pouco a voz. Em relação à saúde do adolescente, temos atendimento adolescente, 1.199 adolescentes cadastrados em nossa área, com 25% aproximadamente desses adolescentes em consulta. Nós não realizamos ainda planejamento de ações, mas estamos com isso em pauta para tentar trazer essa maior abrangência de consultas. Aí volta aquele slide em relação à saúde da mulher, quando falei das gestantes, que tem um número, não é baixo, mas um número talvez proporcional ali à nossa área de abrangência, e esse número é exorbitante em relação às consultas, muito decorrente dessa abrangência de atender várias outras unidades, por ser uma unidade que tem 2 ginecologistas, uma equipe de enfermeira completa que faz essa primeira abordagem. Então, esses números são bem altos mesmo, por conta dessa que a gente chama de portas abertas, né? Então, acaba tendo esse número. Visita domiciliar para puérpera, nós não registramos. Geralmente, essa puérpera, ela vai, procura até a unidade. Então, talvez esse seja um ponto que possamos evoluir ou colocar em pauta essa primeira consulta. Muitas das vezes vem algumas demandas para a gente, e o que acontece? Essa paciente, ela foi registrada na unidade, mas ela às vezes está na casa da mãe durante a gestação. E quando nasce o filho, ela já precisa de uma outra consulta. Quando a gente faz esse contato, seja tentativa por busca ativa ou por telefone, essa paciente ela já não se encontra mais na região de abrangência da unidade. Em relação às doenças transmissíveis, tivemos 2 casos notificados de sífilis gestacional, com 100% de tratamento. O ano passado, um número até muito grande em relação a isso, e esse primeiro semestre muito pouco, talvez seja por conta da não procura, né, dessas gestantes para procederem com os exames até a unidade. Sífilis congênita, não tivemos nenhum registro em relação a 2020 nem 2021. Em relação aos testes realizados, tivemos proporção de 1 para 1 em 2020 e proporção de 1 para 1 também em 2021. Tivemos uma pessoa que foi referenciada à unidade, né? Em relação à saúde do homem, esse é um ponto também que alguns indicadores vão ficar prejudicados por conta de não atendimento, de não abrangência da saúde do homem. Mas temos ali uma evolução do ano de 2020 para o primeiro semestre de 2021, de cerca de 16% para 33% das consultas médicas.
E consulta de pré-natal do parceiro. Esse é talvez o ponto crucial que mais para frente é um ponto a ser melhorado na unidade, que vão estar em alguns slides ali de pontos a serem melhorados na unidade. É um pouco difícil essa capacitação, atender essa demanda do parceiro, quando a gestante dá entrada na unidade para proceder com os primeiros exames, abertura de pré-natal. A gente sabe que é um pouco complicado o homem comparecer, então são estratégias que nós vamos ter que traçar para poder trazer esse parceiro, fazer o acompanhamento junto à gestante. Saúde do idoso. Consultas médicas, de enfermagem, visitas, tivemos uma porcentagem de 29%. Em relação ao ano de 2020, é um número muito pequeno, mas por conta da pandemia, em relação às visitas e as consultas do próprio idoso, em às vezes não buscar a unidade, então fica um registro um pouco abaixo do que aconteceria normalmente no período normal de atendimento. Visita institucional, eu citei aqui as duas casas que temos na região de abrangência da UBS, uma casa de idoso e uma casa de recuperação de moradores de rua, né? Então, fizemos 2 visitas aí no primeiro semestre a esses casas, né? De saúde bucal. Atendimento de urgência, tivemos acolhimento, atendimento a gestantes, fazemos. Ficou um pouco prejudicado não, mas não houve nada, nenhum desse tipo em relação às visitas de odonto. Talvez para próximos meses, aí, semestres, a gente comece a fazer, a gente sabe que é difícil essa consulta odontológica, talvez até uma consulta telemonitoramento ali feito por telefone, talvez seja uma forma da gente abranger esse tipo de atendimento. Não houve ali por participação nos testes de Covid, nem realização da notificação dos testes. Isso ficou tudo a cargo da parte de enfermagem e a parte médica. A parte odontológica a gente não resolveu inserir nesse ponto porque a gente tinha um recurso humano disponível para fazer entre a equipe de enfermagem, a equipe administrativa e os médicos, né? Mas eles realizaram os telemonitoramentos da unidade, eram feitos pela equipe odontológica, essa teleconsulta, essa primeira abordagem aos pacientes notificados eram feitos pela equipe odontológica. A saúde nutricional, esse é um ponto também que a gente precisa evoluir, é um ponto ainda que não só, acho que em relação à unidade, mas a toda a nossa sociedade, a gente possui uma sociedade aí que majoritariamente está com sobrepeso e a gente às vezes não busca esses atendimentos ou esse acompanhamento nutricional. Então, praticamente se resume a um espelho do que é a nossa sociedade hoje, esses números. Obviamente que a gente pode traçar metas a serem melhoradas, mas ainda é pouco fomentado dentro da unidade. Em relação ao preenchimento de marcador de consumo alimentar, nós não temos na unidade, não há registros. Situações e complicações de doenças crônicas não transmissíveis em relação à hipertensão e diabetes, que talvez seja o grosso da nossa população aí. Tivemos um percentual de cadastrados de 15% e de diabéticos de 4%, e acompanhados 1.151, praticamente aí uma boa quantidade em relação ao total, né? Ao total de registrados na unidade. Número de pessoas diabéticas com realização de avaliação de pé diabético, de demais complicações em relação a diabetes, tivemos 7. Talvez esse é o que foi registrado, mas em livros internos temos um maior número de registros. É um número bem aquém do que a unidade pode oferecer, mas é o que foi registrado, né? Embora aqui eu não esteja contabilizando os números contabilizados em relatórios internos da unidade. E número total de pessoas com computação de diabetes, temos registrado 1 pessoa em nossa área de abrangência. Em relação aos dados de hipertensão e diabetes, consultas de enfermagem e hipertensão, temos aí um número muito grande de cadastrados e uma cobertura muito pequena em relação às consultas de enfermagem, tanto de enfermagem quanto a médica.
mas quem frequenta a unidade sabe que essas consultas acontecem, então o porquê desses números aquém? E aí fica o registro da da subnotificação desses registros, né? Então, às vezes, acabam não acontecendo o registro de forma correta, ou os médicos, às vezes, por trabalharem muito com outros códigos aí de registros, acabam não lançando. Se a gente busca pelos dados aqui, que é os dados de SIAP, a gente acha um número muito pequeno. Quando a gente vai registrar por número de CIDs, que a gente acha os números reais. Mas para todos os fins os que contam são esses registros de SIAP, então são os que estão registrados aqui. Então, essa cobertura de atendimento fica muito pequena. E também uma meta a ser alcançada e que a gente precisa evoluir em relação a essas avaliações de pé diabéticos. São metas que a gente pretende evoluir e traçar planos de ações aí para que aconteça essa evolução nos números. Em relação aos indicadores do Previne Brasil, temos aqui, que são o foco principal, talvez, desse seminário aí. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal. É um parâmetro de 80%, com a meta de 60%. Em relação ao 2020 para 2021, tivemos um ponto positivo a ser registrado aí, com todas essas nuances já citadas em relação à pandemia, de falta de atendimento, de interrupção de serviço. Tivemos aí no primeiro quadrimestre 52% e no segundo quadrimestre 63%. Proporção de gestantes com realização de exames. Saltamos aí de aproximadamente 55% a média de 2020 para em torno de 70% desses números do primeiro semestre de 2021. Proporção de gestante com atendimento odontológico realizado. Esse ainda é pouco registrado, dado seguimento a essas gestantes em atendimento odontológico, né? Isso aí é um ponto também que a gente está conversando com a nossa supervisora do distrito e os odontólogos para traçar planos de ações aí para que sejam dados seguimento a essas gestantes aí no atendimento odontológico. A gente sabe que futuramente é um dos indicadores que vão ser cobrados pelo Previne Brasil, essa cobertura maior de consultas odontológicas. Em relação à cobertura de exame citopatológico, eu citei aqui, coloquei em destaque, é um numeral muito pequeno em relação ao que a unidade produz de exames preventivos. E isso não é porque a unidade não faz. A unidade tem dias específicos com os ginecologistas, dias específicos com as enfermeiras, e, infelizmente, esses dados não foram contabilizados. Então, há como ser apurado, auditado, há registros desses exames, porém não foram registrados no sistema, alimentado corretamente no sistema. Então, fica prejudicado esses indicadores. Percentual de pessoas hipertensas com pressão aferida. Isso é feito sempre quando o paciente dá entrada na unidade para alguma consulta. Então, talvez quando ele vai em alguma demanda espontânea, ele vai direto, o médico acaba talvez não registrando também essa aferição de pressão. Então, cito aqui, fica o registro desses números bem aquém de registro, mas não é porque a unidade não realiza, é por conta de registros efetuados, alimentados de forma correta no sistema. As estratégias. Os indicadores esperados aqui eu cito atendimento à gestante e a puérperas, muito por conta pela demanda que a gente tem de gestantes de outras áreas, então acaba sendo um ponto positivo que a gente acaba tendo como indicador aí da unidade. A gente tem uma vasta quantidade de vagas para atendimentos dessas gestantes e hipertensos, então agora estamos com a equipe completa aí de médicos, enfermeiros, então são indicadores que a gente consegue obter com a maior qualidade. E os indicadores que a gente precisa melhorar são a cobertura de exames citopatológicos, que é em relação aos registros, e a avaliação de pacientes com complicações diabéticas. São planos que a gente vai sentar com a equipe, discutir, que a gente já está fazendo isso. Aproveito aqui para ressaltar a importância do seminário
porque a gente só se dá conta mesmo de como as coisas estão sendo feitas a hora que a gente senta para fazer e puxar esses indicadores. A gente fica um pouco frustrado, porque a gente vê o movimento na unidade, a gente sabe que os atendimentos estão sendo realizados, mas não é feito o registro. Então, a gente acaba um pouco, começa a refletir, né, sobre quais ações, quais demandas a gente precisa evoluir e melhorar. E em relação às ações de Covid, a gente fez que a maioria das unidades fez sistema fast track, atendimentos de urgência quando necessitado, indicações da odonto, e eu cito aqui a principal da nossa unidade, que é a vacinação. Até o dia 30 de junho de 2021, tínhamos 2.199 registros, e atualmente está entre as 10 unidades aí de polos que mais vacinam na cidade de Campo Grande, contando os polos Albano Franco, Ayrton Senna. Retirei esses dados do site Sala de Gestão de Vacina, mas até o dia 30 havia 12.199 registros de vacina. Então, esse é um ponto que mais chamou a atenção e que a unidade é referência, né? E, por fim, fica a frase de um livro extraído do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu: diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com sua maior força. Então, é com esse pensamento aí que a gente finaliza essa apresentação da UBS Coronel Antonino, sabendo dos pontos positivos que a unidade tem, sabendo dos pontos em que a gente precisa evoluir. Então, coloquei essa frase que vem a calhar. Então, a gente vai procurar atacar esses pontos aí com a maior força que a unidade tem. Gostaria de agradecer aqui também a toda a equipe da UBS Coronel Antonino e a equipe técnica do Distrito Segredo, que não mede esforços aí para o nosso acompanhamento, nosso assessoramento. Uma boa tarde a todos.